Muito bem. Renata Barreto, economista. Essas discussões sobre o Estado mínimo, Estado máximo, sociedade, você já há algum tempo vem tratando disso nas suas redes sociais, nas suas palestras, nos seus comentários, e eu queria saber de você, para o público que não te acompanha e para o público que está aqui. Do ponto de vista da economia, que é o que você trabalha no dia a dia, o Estado que nós temos no Brasil, de que maneira que isso interfere a economia do país e de que maneira essa interferência afeta no dia a dia, desde o cidadão mais pobre, aquele que tem mais dinheiro. Vamos lá, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com meu amigo Bruno, os colegas também. E eu vou começar parabenizando os dois empreendedores que nós temos aqui, porque apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram fazer coisas inimagináveis e inspirar muitas pessoas. Então, meus parabéns para vocês dois. Em relação à economia, uma coisa que fica muito claro para mim é que quando a gente tem um Estado máximo e uma sociedade mínima, primeiro que o Estado ele acaba atrapalhando demais, como já falou o Alexandre e a Cris, eles acabam atrapalhando demais a tentativa do cidadão de ser independente, de ser livre, de fazer aquilo que ele quer, seja empreender. Porque, como a Cris falou, realmente o brasileiro é empreendedor, ele tem ideias, ele tem vontades. Se você for em qualquer lugar aqui no Brasil, você vai encontrar ideias incríveis. E, às vezes, numa esquininha ali, tem uma pessoa que tem pouco estudo, tem pouca escolaridade, mas ela conseguiu e consegue fazer com que a sua família tenha um provento, tenha sustento, com uma ideia que ele teve. E isso é muito legal. Só que o que o Estado faz? Ele te atrapalha de todas as formas possíveis para que você não consiga empreender, para que você não consiga fazer isso que você quer de maneira simples e facilitada. Existe uma complexidade tributária, existem fiscalizações, existem intervenções, regulações, coisas tão absurdas que essa pessoa que gostaria de vender pneu de borracha, ela não consegue fazer isso, e aí ela acaba caindo, muitas vezes, num assistencialismo, e o governo fala para você, olha só como nós somos bons. Se não fosse eu, você não teria esse assistencialismo. Mas, na realidade, ele que não deixou ele começar a empreender em primeiro lugar. Então, isso já atrapalha, de uma certa maneira, a economia, logicamente, porque as pessoas acabam produzindo menos. Mas uma coisa muito legal que o Alexandre acabou de falar é sobre a mentalidade que isso cria nas pessoas. E criou aqui, dentro do Brasil e dentro do Estado latino-americano, de forma geral, essa mentalidade de que empreender é uma coisa errada, que ter lucro é uma coisa ruim, que buscar ser melhor do que você era, ou de que os seus pais foram, os seus avós foram, é uma coisa ruim, é uma coisa feia. Então, essa mentalidade é uma das grandes dificuldades. Então, quando a gente fala de Estado mínimo e sociedade máxima é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Discutindo temas relevantes, entendendo o que está acontecendo. As pessoas, hoje em dia, com certeza o Alexandre também sabe disso, as pessoas não tinham interesse nenhum sobre política, sobre economia, eram assuntos chatos, difíceis de serem discutidos. A gente não teria realmente duas pessoas, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, para falar desses assuntos. Então, sociedade máxima é dar às pessoas poder de escolha, ter liberdade para fazer essas escolhas, independência para fazer essas escolhas, e necessariamente isso requer responsabilidade. E o que o Estado brasileiro faz com toda a intervenção e até esse saudosismo getulista, eu posso dizer, populista, em relação a essa questão de que o Estado tem que ser o provedor de tudo e ele que vai te proteger de pessoas ruins, é justamente a falta que as pessoas acabam encontrando na hora de tentar empreender ou fazer as suas escolhas individuais, e de falar assim, o seguinte, olha, você é tão idiota, você não consegue escolher por você mesmo o que você quer na sua vida. Então, eu vou te proteger. E nessa tentativa de proteção, na realidade, você aprisiona as pessoas, você coloca elas dentro dessa prisão em que o Estado é o provedor, é aquele que vai te defender de tudo, mas, na realidade, acaba transformando a nossa sociedade, deixando a nossa sociedade mais miserável, com mais pobreza. Então, tem duas coisas aqui que eu acho que é importante destacar. A primeira é que o governo ele atrapalha muito quando ele é irresponsável, e o Alexandre já falou muito bem sobre isso no primeiro comentário a respeito de política fiscal, política monetária. Então, a maneira como ele gasta mal,
logicamente, provavelmente, se você receber um dinheiro na sua conta que você não sabe de quem veio, você vai gastar ele de um jeito muito mais irresponsável do que se for um dinheiro que você mesmo ganhou. E é exatamente isso que os políticos fazem hoje em dia. Então, você tem um dinheiro público que não existe, né? Não é que ele é público, mas ele veio de todos os pagadores de impostos, e ele é gasto de uma maneira completamente irresponsável. E quando você tem um gasto exagerado do governo, ele necessariamente vai transformar as pessoas, vai deixar as pessoas mais pobres, porque isso volta em forma de risco Brasil elevado, de inflação, que é o imposto mais pernicioso para os mais pobres, né? Então, assim, primeira coisa é essa responsabilidade do Estado de saber que ele, primeiro, tem que deixar de atrapalhar, ele tem que fazer políticas econômicas responsáveis, e ele tem que, de uma certa maneira, começar a se desmontar por dentro. Por isso que é tão importante uma reforma política. Então, a gente tem uma reforma da Previdência ainda sendo feita, porque, obviamente, é uma questão de matemática. Reforma tributária, que é uma coisa muito essencial para a gente conseguir sair desse limbo que nós temos hoje. E a reforma política, porque a gente tem políticos demais, com regalias demais, enquanto a maior parte da população nem saneamento básico tem. Então, na minha opinião, esse é o primeiro passo. É o governo entender isso, mas mais do que isso, se nós, como sociedade, entendermos que, independentemente de qual governo que está no poder, a gente tem que ter mais poder sobre a nossa vida e eles têm que ter menos poder sobre a nossa vida, como eles têm hoje, isso já vai numa direção muito mais positiva do que nós vínhamos tendo nos últimos anos. Porque as pessoas parecem que acharem, ou isso é uma coisa bem latino-americana, de esperar que um salvador da pátria vai aparecer e vai resolver todos os nossos problemas. E, na verdade, é justamente o contrário. A gente precisa de mais iniciativa privada, e esses empregos vão ser gerados pela iniciativa privada, que só vai acontecer, só vai existir se o governo deixar de atrapalhar, tiver políticas econômicas, fiscal, monetária, mais responsáveis, mas nós também temos responsabilidade sobre isso. E muita gente acha que a polarização política é uma coisa ruim. Eu vejo como algo positivo, porque eu acho que isso faz parte necessariamente de um processo evolutivo natural de uma sociedade que era completamente omissa com a política e hoje está totalmente ligada. Quer dizer, se o Bolsonaro ou o Sérgio Moro ou qualquer ministro fizer qualquer coisinha fora do normal, que antes não era algo nem noticiado, nós vamos discutir. E discutir isso é muito bom. Vocês não sabem como me faz feliz de ver essa sala cheia de pessoas interessadas nesses assuntos, conversando sobre isso, querendo entender mais sobre economia e como a gente pode fazer algo melhor para o Brasil, porque a gente tem que tirar essa máscara do Estado máximo, em que as pessoas têm uma vontade muito mais de ser concursado do que de empreender, né? Parece que é tipo um funeral, quando você fala que você vai empreender, porque você vai ter riscos, você não tem garantia nenhuma, pode ser que dê errado, você quebre, e as pessoas achando que o melhor seria se você ficasse anos estudando e fazendo concurso. Então, existe essa mentalidade, e essa mentalidade ela tem tudo a ver com a maneira como os governos se comportaram nos últimos anos. Então, a partir da nossa individualidade, você com as pessoas da sua família, com as pessoas que vocês trabalham, com seus colegas, com qualquer pessoa que você se relacione, essas conversas a respeito de liberdade, individualidade, o poder do indivíduo e o quanto o Estado é importante, sim, em algumas questões, desse Estado mínimo que o Alexandre falou, por exemplo, de segurança, de saneamento, de alguns tipos de investimento em infraestrutura. Mas a gente precisa entender, e essa mentalidade faz toda a diferença do mundo, quando a gente passa a entender que a gente precisa ter responsabilidade para ter liberdade. E não é por acaso que os países com maior liberdade econômica têm maior IDH, têm um PIB per capita muito maior do que o nosso. E um exemplo que eu sempre dou, quem me conhece aqui há algum tempo e acompanha minhas palestras, etc., eu sempre dou exemplo da Estônia, que é um país que durante anos foi ocupado pelos soviéticos, também teve ocupação nazista. Em 91, quando levantaram a cortina de ferro, era um país, junto com os outros países bálticos, que estava completamente arrasado por essas políticas intervencionistas e socialistas, e eles conseguiram, em apenas 30 anos, se tornar o 15º país mais livre do mundo e o único país no mundo que tem
e-residency, que é uma maneira de você tirar uma residência digital, onde você consegue abrir uma empresa e aproveitar todo o ambiente de negócios europeu, sem você ser europeu. Então, é um país que hoje tem o dobro do PIB per capita do Brasil, é um país pequeno, ali perto da Rússia, no Golfo da Finlândia, é um país incrível e eu acho que, assim, se eles conseguiram fazer isso, e, inclusive, o primeiro-ministro Martin Lahr ganhou o prêmio de liberdade Milton Friedman pelas políticas econômicas que ele colocou lá, se ele conseguiu fazer isso com um país pequeno que praticamente não produz nada como o Brasil produz, a nossa agricultura, a nossa pecuária, o tamanho das nossas terras, as coisas que a gente consegue fazer aqui, com certeza a gente tem possibilidade de ser muito melhor do que fomos até hoje, né? Então, a minha mensagem aqui, finalizando o nosso painel, ou pelo menos essa primeira parte, é de que é possível que essa sociedade máxima, quer dizer, a liberdade e a responsabilidade andando juntos, e que o Estado ele vai ter que necessariamente se adequar a isso, e todas as pessoas com essa responsabilidade, olhando o que os seus políticos fazem, observando o que eles estão fazendo no Congresso, no Senado, se eles estão realmente indo de acordo com aquilo que a gente quer, observando o ranking dos políticos, que hoje é uma medida muito interessante a respeito do que está sendo feito lá. Se todo mundo tiver essa mentalidade de observar e não deixar isso para outras pessoas, eu tenho certeza que a gente tem um futuro muito brilhante aí pela frente.